Como saber se estou seguindo a igreja verdadeira? E agora, como saber se a igreja que eu escolhi seguir é a verdadeira? Só há uma forma de se saber. São João capítulo 5, verso 39 diz: examinai as escrituras. Há muitas pessoas que têm medo de pecar, e para que essas pessoas possam evitar o pecado é preciso que saibam em que ele consiste, e a palavra de Deus tem a resposta. São Paulo, o grande apóstolo dos gentios, no livro de Romanos, no capítulo 3, verso 20, escreveu o seguinte: pela fé vem o pleno conhecimento do pecado. E ainda no capítulo 7, verso 7 deste mesmo livro ele diz: mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. E para concluir, ele diz no verso 8: porque sem lei está morto o pecado, ou seja, sem lei o pecado não existe. Então notem que Deus nos deixou um código que nos faz conhecer o que é e o que não é pecado. Digamos que você queira saber se é pecado trabalhar no dia de domingo. Você então recorre ao código espiritual, os 10 mandamentos da lei de Deus, que certamente haverá uma resposta para a sua indagação. Se lá diz que é pecado, então é pecado. Então é transgressão da lei. Mas se não diz, então você está livre para fazer qualquer trabalho neste dia. Digamos que você queira saber se é pecado trabalhar no dia de sábado. Você examina atentamente as palavras que estão escritas em Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, e se Deus diz que não se deve fazer nenhuma obra nesse dia, mas se você desobedece e faz, então você estará cometendo pecado. Talvez o seu desejo seja querer saber se é pecado comer carne sexta-feira santa. Então você passa a examinar a palavra de Deus. Se você encontrar nela alguma passagem que indique ser pecado, então é pecado. Mas se não houver nela nenhuma recomendação quanto a isto, então não é pecado. Saiba, pois, que o que vale ou o que conta para a sua salvação não é o que o pastor da sua igreja diz, ou o padre, ou qualquer outro líder, mas o que a Bíblia diz. Você deve examinar a cada dia o livro santo. Ele é verdadeiramente aquele que será capaz de tirar todas as tuas dúvidas e dar-lhe conhecimentos para distinguir a verdade do erro. Para você livrar-se das doutrinas falsas, você precisa conhecer as verdadeiras. Assim como você jamais seria capaz de livrar-se das notas falsas se não lhe fossem apresentadas as verdadeiras. Diz-nos a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 17, nos versos 10 e 11, que os bereanos eram mais nobres que os tessalônicos. Sabe por quê? Porque eles examinavam todos os dias as escrituras para ver se aquilo que os líderes religiosos lhes ensinavam era verdadeiro, se estava nas escrituras. Eles não confiavam absolutamente naquilo que eles diziam. Aliás, eles já estavam bem inteirados pelo fato de já terem lido naturalmente as palavras que se encontram registradas no livro de Jeremias, no capítulo 50, verso 6, que diz: o meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores as fizeram errar. Há uma nota triste também no livro de Ezequiel, no capítulo 22, verso 26, que diz: os sacerdotes transgridem minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. A partir deste momento, a palavra de Deus já começa a abrir os nossos olhos para enxergarmos em que ponto o líder de nossa igreja tem falhado. Será que a religião que você professa está de acordo com a observância deste dia, que é profanada por muitos pastores e padres, que são inclusive responsáveis pelo rebanho que estão conduzindo aos pés do Senhor? Se porventura a sua religião se enquadra neste aspecto, então você está de parabéns. Se não, atenda a este conselho de Deus. No livro de Apocalipse, no capítulo 18, verso 4, João, o profeta, disse o seguinte: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices dos seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Mas você poderá dizer: meus pais me criaram nesta religião, inclusive meus avós, bisavós e tataravós morreram nela. Eu também vou permanecer nela até o final da minha vida. Mas, e se esta religião não está de acordo com as Escrituras? Devo continuar nela? Há na palavra de Deus advertências de que quando os nossos pais andam errados, devemos seguir os seus caminhos? Em Ezequiel, no capítulo 20, versos 18 e 20, encontramos, por exemplo, uma orientação muito sábia sobre esta questão. Mas disse eu aos seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e praticai-os. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinais entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Que coisa, não? Esta já é a segunda vez que verificamos Deus chamando a nossa atenção para o que o nosso líder nos ensina, e inclusive aborda o sábado como dia de descanso, dia santo.
É este o verdadeiro dia que a sua igreja guarda, ou ela está seguindo o paganismo e guardando o dia do sol, o primeiro dia da semana? Você sabe qual é o grande problema da humanidade? Qual o grande mal que reina no ser humano? É querer sempre imitar a outros. O que um faz, o outro quer fazer igual. Se uma pessoa começa a olhar para cima, a outra também passa a fazer o mesmo. Se uma pessoa começa a sorrir, a outra acaba sorrindo também. Se uma chora, a outra chora com ela. Muitas pessoas são como diz aquela música, onde a vaca vai, o boi vai também. Vocês já observaram o que acontece quando uma ovelha se lança pelo despenhadeiro, por um precipício abaixo? Normalmente todas as demais fazem o mesmo. Infelizmente, nem todos decidem certo o seu destino espiritual. Resolvem seguir certos movimentos religiosos só porque os seus templos vivem cheios ou porque acontece lá algo diferente. Alguém me disse certa feita que a razão de ter escolhido tal igreja foi porque lá tem um grupo de jovens cantores maravilhosos, tem um lindo coral, uma igreja com muitos membros e é super animada, um pastor que prega com muita eloquência, que ora com muita fé e milagres acontecem de montão. Os desempregados conseguem emprego, os que moram em casa alugada conseguem comprar a sua própria, os viciados em bebidas alcoólicas e drogas são libertados, pessoas aleijadas saem andando, pessoas com câncer e AIDS são curadas radicalmente. Ali é uma igreja cujos pastores expelem demônios e até profetizam em nome do Senhor, os membros daquela igreja falam línguas, etc, etc. Agora eu perguntaria, porventura tudo isto é motivo para que se escolha esta igreja? Será que Deus opera em toda a igreja? Será que Deus vai levar para o céu todos aqueles que pregam, que oram e realizam qualquer tipo de milagre em seu nome? Você quer mesmo uma resposta coerente dentro da palavra de Deus? Então, por favor, abra a tua Bíblia e leia comigo o que disse o próprio Jesus no livro de São Mateus, no capítulo 7 e nos versos 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, em Teu nome não expelimos demônio, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Não é realmente lamentável vermos centenas de pessoas envolvidas pelo engano, crendo estar seguindo a estrada certa que as conduzirá ao porto seguro? Evidentemente que o que torna-se mais lamentável ainda é que quando mostramos para certas pessoas o verdadeiro caminho a seguir, com grande respaldo bíblico, com profunda base escriturística, elas nos respondem que aquilo que as ensinamos não bate com aquilo que elas aprenderam dos seus antepassados e que tudo não passa de coisas novas e estranhas para elas. Obviamente que estas palavras não nos surpreendem, uma vez que já as conhecemos. Elas são inclusive citadas no livro do profeta Oséias, no capítulo 8, verso 12. Embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisas estranhas. Interessante que eu estava em busca de um texto bíblico que pudesse dar maior luz, maior esclarecimento ao assunto em pauta. E na noite do dia 19 para o dia 20 de janeiro do ano 2003, já no raiar da aurora, eu realmente sonhei com um verso mencionado pelo apóstolo São Paulo, citado em Gálatas, capítulo 1, verso 8, que diz: Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Em outras palavras, seja condenado, amaldiçoado. Na verdade, este era um versículo que não me era estranho, entretanto, eu não me lembrava dele naquela hora precisa, e Deus, através do sonho, permitiu que ele me viesse à memória. Verdadeiramente, Deus nos pede que indaguemos, que perguntemos, exatamente pelas veredas antigas, qual o bom caminho e que procuremos andar por ele. Estas são as palavras que encontramos no livro de Jeremias, no capítulo 6, verso 16. Mas sabe quais são as palavras finais deste versículo? Não andaremos. Como as pessoas são duras de coração. Pesquisando mais uma vez o livro Um Novo Mundo, nas páginas 203 e 204, encontrei a seguinte declaração: as igrejas têm a tendência de formar aos poucos uma nova religião, abandonando por um lado a doutrina original, a palavra de Deus, e admitindo por outro lado costumes humanos, crendices e práticas pagãs, etc, etc. Passadas várias gerações, nota-se que houve uma transformação. A transformação é progressiva, e quando se chama a atenção do povo para a doutrina original, para as verdades abandonadas, muitos ignoram. Se, por exemplo, se dissesse hoje a um católico que o dia de guarda semanal é o sábado e não o domingo, que o segundo mandamento da lei de Deus, conforme consta na Bíblia Sagrada, proíbe o culto das imagens, que a invocação dos santos para dirigirem-lhes orações,
é igualmente proibida, que entre Deus e o homem só há um mediador, que é Jesus Cristo, que não existe imortalidade da alma, nem estado consciente dos mortos, que ao morrer ninguém vai para o céu ou para o inferno, que é errado batizar crianças, e também é errado batizar por aspersão, pois o batismo só pode ser recebido na idade da razão, por imersão, e outras coisas mais. Dizia que isto é uma nova religião. No entanto, assim criam e ensinavam os apóstolos e o próprio Senhor Jesus Cristo. Na verdade, a igreja abandonou as doutrinas cristãs e criou as suas próprias, sem absolutamente base escriturística, como, por exemplo, orações dirigidas a Maria, santos mortos e a anjos, missa com celebração diária, a doutrina do purgatório, acender velas para mortos, beijar o pé do Papa, água benta misturada com um pouco de sal abençoada pelo sacerdote, culto a São José, canonização de santos mortos, jejum nos dias sexta-feira e durante a quaresma, confissão auricular de pecados ao sacerdote, Maria proclamada mãe da igreja e mãe de Jesus, guardar domingo e dias de festas. Saiba, pois, que tudo isto é realmente tradição da igreja, não havendo absolutamente respaldo bíblico. Na realidade, a Igreja Católica mudou a Constituição Divina, criou o Catecismo e ali colocou todos os dogmas da igreja. Temos realmente dados históricos, encontramos também nos anais históricos as sucessivas alterações que houve. Podemos determinar a data ou a época de cada ensino original abandonado e de cada novo ensino ou nova prática introduzidos. É, pois, muito fácil de saber se uma religião é velha ou nova. Devemos compará-la com a doutrina original constante da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Se confere com a mesma em todos os pormenores, é velha. Se difere da mesma, é nova. Gostaria de dizer o seguinte: não importa se a igreja que você escolheu para seguir seja animada, que tenha bons cantores, que esteja sempre cheia, que o pastor pregue com eloquência, que ore com muita fé, que faça milagres no terreno amoroso, no campo do desemprego, da cura de toda sorte de enfermidade, que tenha os membros o dom de profetizar, de falar línguas, etc, etc. Nada do que acabei de citar seria capaz de me convencer de que esta igreja é verdadeira, a igreja de Deus, se ela não possui 4 características ditadas pela Santa Palavra do Senhor. Está curioso ou curiosa para saber quais são estas 4 características?